Bom, se você tá assistindo esse vídeo é porque você também sonha em conhecer uma das 7 maravilhas do mundo chamada Machu Picchu. Então vem comigo, porque nesse vídeo eu vou te dar várias dicas, contar a minha experiência, como foi vivenciar tudo isso, como você faz pra chegar lá, enfim, um monte de detalhes incríveis. Então vem comigo. Meu nome é Ana Paula e eu desembarquei no Peru, país que abriga uma das 7 maravilhas do mundo, Machu Picchu. Mas vocês sabiam que o Peru é muito mais que isso? Eu aproveitei a minha passadinha por lá para explorar as suas lagoas de águas azuis, cordilheira branca, vulcões, montanha colorida, salinas, aprender mais sobre a sua história, apreciar a sua vida marinha, conhecer praias belíssimas, voar de tic-teco e relaxar em um oásis no meio do deserto. Sejam todos muito bem-vindos à série Peru. Bom, gente, Machu Picchu é óbvio que estava na minha lista de lugares que eu sonhava em conhecer por esse mundo afora aí. E até mesmo porque é uma das 7 maravilhas do mundo e a minha meta é fazer as 7 maravilhas, né? Ainda faltam algumas, muitas. Bom, eu pesquisei muito, eu li muito sobre Machu Picchu, mas nada como a gente vivenciar pra gente poder ter propriedade para falar sobre isso, tá? O que eu li, o que eu pesquisei muito sobre Machu Picchu, falava que você tinha que comprar os seus ingressos com antecedência, que existiam vários circuitos, que você tinha que pegar um trem, que você podia dormir na cidade de Águas Calientes, que é a base para poder ir para Machu Picchu, que era obrigatório o guia, enfim, tudo isso eu li e eu me planejei para fazer Machu Picchu. E qual era o meu planejamento? Assim que eu chegasse em Huaraz, eu iria comprar o meu ingresso para Machu Picchu. Eu tinha 6 dias ali na cidade de Cusco, então qualquer dia para mim poderia ser. Eu não iria ficar na cidade de Águas Calientes, isso eu já tinha, assim, definido na minha cabeça que eu só ia fazer um bate e volta. E eu iria comprar o trem para ir de Ollantaytambo. Acho que eu falei certo, é meio difícil essa palavra. Que é a estação de trem mais próxima de Cusco, tá? Porque Cusco mesmo não tem a estação de trem que te leve até Machu Picchu. E aí eu iria conciliar os horários ali dos trens e tudo mais e daria super certo. E eu estava monitorando no site e tudo mais. Sempre tinham ingressos para Machu Picchu e sempre tinham ingressos também para os trens. Até que nos meus últimos dias de viagem, eu não olhei isso porque eu tava naquela correria maluca pré-viagem e fui embora. Na minha escala, né, do voo que eu fiz escala na Bolívia, tinha um menino no meu avião que ele também estava indo pro Peru para fazer uma viagem parecida com a minha e a gente começou a conversar. E aí ele falou assim, você já tem os seus ingressos? Aí eu falei, não, eu vou comprar assim que eu chegar lá. Aí ele falou assim, você se lascou. Eu falei, oi, como assim? Ele falou, não tem mais. Eu falei, como não tem? Eu falei, não tem. Eu olhei 3 dias atrás. Tinha lá um monte de vários circuitos. O que não tinham era aqueles circuitos de você fazer trekking. Porque é possível você fazer trekking nas montanhas de Machu Picchu e tudo mais. Eu falei, isso não tem. Mas eu não quero. Eu só quero fazer o circuito mesmo ali, com o guia e tudo mais. Como assim não tem? Ele falou, não tem. Aí ele falou assim, porque o governo, do dia pra noite, o governo do Peru, resolveu tirar vários ingressos à venda, ele reduziu a quantidade de ingressos à venda, com isso tem muita gente sem ingresso. Ele falou assim, eu consegui comprar um pacote através de uma agência, eu já comprei, tipo, os últimos pacotes que eles tinham, e aí, tipo, ele começou a me explicar e tal, e aí bateu um desespero em mim. Eu falei, não, peraí, eu saí da minha casa pro Peru para ver Machu Picchu, é a minha prioridade. Como assim eu tô aqui e não vou ver Machu Picchu? Pois bem, eu orei muito para que o menino tivesse errado, mas o menino estava muito certo. E assim foi a minha saga para conseguir ingresso para Machu Picchu. Não só eu, muita gente viveu esse drama lá, porque o governo tirou sem prévio aviso de nada. Então no site era sold out, não tinha ingresso para vender. De jeito nenhum. Eu até conversei com umas pessoas que já tinham ido para Machu Picchu, que eu conheci em Huaraz, tinham acabado de chegar de lá, e elas falaram que realmente estava assim esgotado e que tinha muita gente que mudou o roteiro para poder ficar mais tempo na cidade para conseguir ingresso. E o único ingresso que tinha lá no site para comprar dia disponível, eu já nem estaria mais no Peru, eu já teria voltado pro Brasil, né? Eu já tinha passagem de volta, tava de férias, gente, eu não tinha o que fazer. Começou a me dar um desespero profundo. E eu tô falando isso aqui, nesse momento aqui, pra acalmá-los e dizer que no final sempre tudo dá certo, tá? E também pra vocês não passarem pelo mesmo problema que eu, ou se passarem, já tem uma solução, um plano B, que foi o que eu fiz, que eu vou contar aqui pra vocês. Eu falei, cara, não é possível. Gente, eu passei horas e horas pesquisando na internet. Eu fiz isso de Lima até Huaraz, foram 8 horas
horas de viagem, eu acho que eu fiz 6 horas só de pesquisa na internet. Eu falei, cara, tem que ter um plano B, tem que ter alguém vendendo ingresso. Eu achei uma agência chamada Gringos Rap. É, um nome muito engraçado. Gringos Felizes. E foi a única agência, assim, que eu achei e que eles estavam vendendo um pacote completo, que era o trem com o ingresso, guia, o ônibus que faz trajeto até Machu Picchu, de Águas Calientes, e o transfer para poder pegar lá no hotel. E assim, eu virei a internet inteira e não tinha, era a única opção. Mandei mensagem para eles, tudo mais, e eles estavam cobrando realmente um valor um pouco mais alto do que eu imaginei que eu fosse gastar. Machu Picchu é um passeio caro. Eu vou falar todos os valores no meu vídeo, que eu vou falar sobre quanto que eu gastei. Então assim, eu já sabia que eu ia gastar um pouco mais nesse passeio específico, só que era um pouco mais do que eu tinha pensado que eu poderia gastar. Mas eu olhei aquele cenário e falei, cara, eu vou nessa. E aí eu perguntei pro cara como é que tava a questão de ingressos, tudo mais. E eu fui conversando com ele, eu fui temperando, porque eu tava com medo de comprar isso. E assim, porque era um valor muito alto de eu comprar e tudo mais. Eu queria pagar lá na hora em dólar. Eu não queria usar o meu cartão. Então, quando eu cheguei em Cusco, a primeira coisa que eu fiz foi correndo nessa agência, porque eu peguei o endereço pra poder conversar com eles direitinho. Conversei, paguei o pacote completo, tá? No final das contas, eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei, eu vou explicar o porquê, contando como foi a minha experiência para Machu Picchu. Eles foram me buscar de madrugada no hotel, foi um carro me pegar lá. E a estação de Ollantaytambo, ela fica a mais de 1 hora de Cusco, então assim, é um trajeto bem longo. O motorista me deixou na estação e aí já tinha uma pessoa da agência me esperando pra poder me colocar no vagão do trem. Eu fui basicamente a última a chegar do grupo pro trem poder ir. Uma outra coisa que eu senti também é o seguinte, essas agências, elas têm muito contatos, todo mundo tem contato com todo mundo. Por quê? Quando você vai comprar o ingresso para Machu Picchu, tem diversos circuitos à venda. E eu fechei a minha viagem, eu paguei acho que uns 3 dias antes de eu ir, sem saber exatamente qual circuito que eu iria fazer. Porque o que a agência falava pra mim era o seguinte, assim, olha, a gente vai ver qual circuito vai ter disponível, mas tinha 2 opções lá. Um era o 2 e o outro, se eu não me engano, era o 4 ou 3. Eu não me recordo, mas eu fiz o 2. Enfim, eu só fui saber realmente o circuito que eu ia fazer lá na véspera, que me avisaram que eu ia fazer o circuito 2, que era o mais legal, que era realmente o que eu já queria desde o começo. E o que acontece foi o seguinte, o motorista, no trajeto, ele demorou pra chegar, então o trem já era pra ter ido. E o trem tava esperando chegar. Então, isso aqui eu sentei e eu vi o cara da agência dando sinal pro trem poder ir. Ou seja, eles já fazem tudo muito bem esquematizado. Então, assim, se você tá indo por conta própria e descuida qualquer segundinho do horário, meu amor, você já vai perder o trem daí. O trem é aquele trem panorâmico, super bonito, as janelonas. Realmente, gente, o caminho é muito bonito. Você passa por montanhas, por rios, por pedras. É uma paisagem realmente, assim, muito bonita. Você vai contemplando mais ou menos umas 2 horas de Ollantaytambo até Águas Calientes. Quando eu cheguei em Águas Calientes, eu saí assim da estação e fui indo em direção à saída. Quando eu vi lá o cara com a plaquinha escrito Rap Gringos, e aí eu descobri que metade da galera que tava no meu vagão também tava com eles. Aí a gente, mas você tava sentado, já virou todo mundo amigo. E aí, meus amores, e aí se preparem, porque aí começa a saga para chegar em Machu Picchu. Não é tão simples quanto parece. Eu já tinha lido sobre, mas nada como vivenciar essa experiência. O guia falou assim, olha, nós temos que pegar os nossos ingressos. Os ingressos já estão reservados no nome de vocês. Então, quando você for para Machu Picchu, uma obrigatoriedade que você tem que levar é o seu passaporte. Sem ele não adianta, você não entra no Machu Picchu. Então, por favor, não esqueça o seu passaporte, tá bom? Ele chegou e falou assim, olha, o nosso número é de 319 a 339. Aí a gente ficou olhando pra cara dele assim. Aí ele levou a gente pra uma fila. Imaginem uma fila com muita gente, mas muita gente. Mas aí é que vem a sacada. Porque quando você compra o ingresso ele vem no seu nome. E você tem um número. Esse número é o número seu na fila. Então, tem as pessoas que trabalham lá com um caderno. Juro por Deus, gente, é um caderno. Eu não sei porque que eu não filmei isso, é um caderno. E aí as pessoas têm lá todos os números de ingressos que tem naquele dia com o nome da pessoa por escrito, tá bom? Por escrito. É nesse nível. Aí, quando eu vi aquela fila gigantesca, eu falei, meu, lascou. E a gente chegou lá super cedo. Aí o cara perguntou pro guia, qual é o número do seu grupo? Ele começa no 319. Aí, colocaram a gente
atrás do 318, na frente de uma galera que já tava lá atrás. Eu acho que atrás do nosso grupo ficou mais de umas 150 pessoas. Isso vale se você for por conta própria, se você for com a agência, do jeito que você for. É assim que funciona. É o sistema deles lá. É meio complexo. E aí só resta você ficar na fila esperando o seu horário para comprar o ingresso. Então, o horário exato que eles colocam ali de você entrar, não necessariamente é o horário que você entra. É o horário que eles colocam meio que só para poder marcar a fila. E para você não perder o seu número. O que você não pode perder não é o horário, é o número que você vai receber, que é o referente ao seu na fila. Porque daí se seu número passar, aí eu nem sei o que acontece, eu acho que você realmente perde, porque eles vão ali na ordem. Aí o nosso guia organizou todo mundo na ordem, pelos números. E adivinha quem era a primeira? Eu. Gente, calma, que vocês vão entender porque que foram muitas emoções. Eu era a primeira do meu grupo. Aí, aquela fila gigantesca, a cidade de Águas Calientes lotada, abarrotada de gente, porque fora a galera que já se hospeda lá, tem os grupos que vão só pra fazer o passeio, que foi o que eu fiz, que foi só um dia. E nessa fila nós ficamos, eu acho que umas 2 horas ou um pouquinho mais. Sim, muito tempo. A gente ficou muito tempo. Então, ó, dica de milhões. Se você for fazer um bate-volta por conta própria, igual eu fiz, quando você for comprar sua passagem de volta do trem, compra o mais tarde possível, porque isso vai evitar que você perca o trem, porque com certeza muitas pessoas devem perder, porque ficam presas nas benditas filas, tá? Porque não é aquele horário exato que você vai entrar, porque não adianta nada você ser o número 100 e você ser a número 1 na fila, você não vai receber o seu ingresso, porque na sua frente tem 99 pessoas, então não adianta você tentar burlar. Ah, eu peguei o número 400, mas se eu estiver lá na fila 6 horas da manhã, eu vou ser a primeira a entrar. Não, não vai, porque ele só vai te dar o ingresso quando chegar no número 600. Funciona desse jeito, tá? Então, se organizem bem. Eu não sabia de todos esses detalhes, então, no final das contas, ir com a agência nesse quesito foi muito bom, porque eu acho a chance de eu ter perdido meu trem de volta era altíssima. E o trem de lá é caro e ele dá sold out, assim, muito rápido. Então, você tem que conciliar muito bem os horários pra poder não dar errado, tá? Bom, se você chegou até aqui, então aproveita e se inscreva no canal, venha fazer parte dessa família linda que tá crescendo cada dia mais. Ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade, tá? Deixa o seu like, é super importante pro crescimento aqui do canal. Comenta aqui o que você tá achando, o que você quer ver, qual a sua opinião, se você tem alguma dúvida. E se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá no Insta. Lá eu posto as coisas mais em real time, tem vários destaques salvos com as viagens que eu já fiz por aí, tem muitas diquinhas, muitas coisas que eu só posto lá. E se você chegar lá, me manda um oizinho pra saber que você veio daqui, tá bom? Então vamos voltar agora pra fila. E aí ele olhou pra minha cara e falou assim, você vai ser a responsável por comprar o ingresso pra todo mundo. Aí eu fiz, hã? Ele porque eu como guia não posso entrar ali dentro pra poder fazer a compra. Então pra não irem 20 pessoas, vai só uma, compra pra todo mundo. Aí eu falei, não pode ser real isso. Sim, amigos, era real. Ele me saca do bolso uma maçaroca de soles, assim, e me dá o bolo de dinheiro e fala assim, o dinheiro tá certinho. Gente, eu tirei uma foto do bolo do dinheiro porque foi tão surreal, até eu zoava. Eu falei, gente, eu vou fugir com esse dinheiro aqui, não volto. Aí ficou eu na fila, a galera inteira atrás de mim, porque eles não eram loucos de me abandonar lá sozinha. E também porque na hora que eu fosse comprar os 20 ingressos, eu ia ter que mostrar pro cara que eu tava comprando por um grupo. E não que eu estaria comprando 20 ingressos, porque no caso eu iria revender, o que é ilegal lá, né? Enfim, aí ficamos umas 2 horas nessa fila, quando deu um estalo na minha cabeça. Eu falei, mas não precisa do passaporte pra comprar? Aí o guia, o passaporte, porque o guia não podia ficar na fila, ele ficava próximo. Aí ele, passaporte, gente, começou a vir passaporte dos Estados Unidos, da União Europeia, do México. Gente, foi passaporte pra tudo quanto era lado. Eu, os bolsos cheios de dinheiro e a mochila nas costas, abraçada em 20 passaportes, entrando lá para poder comprar. E agora um parênteses aqui. É nesse lugar que você carimba o seu passaporte com o carimbo de Machu Picchu. Então você carimba ele antes de ir para Machu Picchu. Quando você vai comprar o ingresso, você já carimba ali. Então eu carimbei o meu, a galera, né, quem conseguiu carimbar conseguiu, porque no caso eu já acelerei. E aí eu cheguei pro cara e falei assim, moço, quero 20 ingressos. Ele olhou assim pra minha cara e eu falei, tô com essa galera aqui. Todo mundo parado assim atrás de mim, dando um tchauzinho. E o medo, gente, eu sou alto, o balcão era alto, eu fiquei na pontinha do pé, assim, ó, olhando, observando, porque, gente, o meu medo não era o dinheiro em si, mas os passaportes, né? Tipo, que era a coisa mais importante que tinha ali.
Imagina, Deus me livre, me soma um passaporte americano, um passaporte da União Europeia. Eu era responsável porque eu tava com todos os passaportes ali. Aí eu fiquei assim, prestando mega atenção. Aí ele contou, me deu umas moedinhas de troco. E aí ele começou a passar passaporte por passaporte. E eu mentalmente contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Fui lá até o 20. No final das contas, ele me deu os 20 ingressos. Os 20 ingressos vêm lá bonitinho, com todas as informações. Me deu os 20 passaportes. Aí lá vai eu sair, né, com a pilha de passaportes abraçada. Aí eu comecei a distribuir passaporte. A galera começou a se ajudar, né, pra cada um distribuir pro seu. Afinal, gente, todo mundo pegou o passaporte. Já tava me sentindo a própria guia do rolê. Aí nós fomos para o quê? Machu Picchu? Não, para mais uma fila, né? Porque você sai do Brasil pra pegar fila na gringa. É isso. Por quê? Pra você chegar em Machu Picchu de Águas Calientes, você tem que pegar um ônibus, tá? Que se você tá indo por conta própria, você também precisa comprar esse seu ingresso. Quando a gente chegou lá nos ônibus, tem a galera dos ônibus que já vão organizando. Aí eles pegaram o nosso grupo, já botaram numa fila. E aí, essa fila acho que demorou o quê? Uns 15, 20 minutos. Foi mais rápida comparado com a outra que ficamos 2 horas lá. E aí nós pegamos o ônibus e fomos pra Machu Picchu. Sim, é um pouco demorado pra você conseguir chegar até Machu Picchu, porque ele vai subindo toda a montanha. Tem gente que gosta de fazer esse trajeto a pé. Se você quiser fazer a pé, se prepare, porque você vai andar bastante, então calcule isso, não faço ideia de quanto tempo, tá? Sei que nós subimos até a entrada de Machu Picchu. Chegando em Machu Picchu, o que tem pra entrar no parque de Machu Picchu? Adivinha? Outra fila! Mas essa fila é bem mais rápida, que é pra você poder entrar. E aí, quando você entra, o meu guia tinha um assistente que ficava, tipo um subguia, de olho na gente, porque não existe a possibilidade de você entrar em Machu Picchu sem um guia, tá? É uma obrigatoriedade. Se você chegar lá com a sua belíssima cara e boa vontade, eles vão olhar pra sua cara e falar: sem guia você não entra. Se você tá indo por conta própria também, os guias você consegue contratar na saída da estação. Tem várias pessoas com a plaquinha escrito guia, quem quer guia, quem quer guia, e você pode contratar um guia lá na hora mesmo, tá? E eu, com certeza, se você contratando um guia ali, ele vai te auxiliar, porque ele já vai ter o domínio de tudo que vai acontecer ali, porque é um vai e vem, você vai pra um lugar, vai pro outro, como eu acabei de explicar aqui. Quando nós entramos em Machu Picchu, aí, meu amor, prepara, dica, vá com um calçado confortável, porque você vai andar bastante. Tem muita escada, então você sobe muita coisa. É tudo pedra. Então, assim, se você for de chinelinho, rasteirinha, esquece, tá? Esquece. Vá com sapato fechado, sapato confortável, uma botinha, um tênis, porque, olha, realmente você anda bastante. E aí, como é que funciona o tour dentro de Machu Picchu? Como eu falei pra vocês, eu peguei a rota número 2, né? Então, a primeira vista que a gente tem é a panorâmica. Então o guia, ele vai andando, parando nos lugares, explicando, dando uma verdadeira aula de história, contando. O meu guia, inclusive, ele é quechua, ele falava quechua, no caso são os descendentes do povo inca, e ele só começou a falar espanhol mesmo há mais ou menos uns 10 anos, quando ele se mudou para Cusco para poder trabalhar, e aí que ele foi aprender o espanhol. Ele foi aprender a falar espanhol já adulto, porque fora isso ele só falava a língua quechua, né? Inclusive várias palavras a gente perguntava pra ele como era em quechua e ele explicava e tudo mais. Ele dá sim as paradas pra vocês conseguirem tirar foto, poder filmar. Óbvio que eu com a câmera, o celular, era sempre atrasada do grupo, o subguia ficava atrás de mim. E aí ele vai explicando. Depois que você faz todo o circuito da parte de cima com a vista panorâmica, que é realmente o mais bonito e que é o mais longo, você começa a descer e aí você entra realmente na cidade Inca. E aí você realmente tem contato com as pedras, você não pode sentar, porque tem seguranças espalhados pelo parque inteiro, já, não pode, senhorita, saia daí. E aí você consegue andar, ele consegue explicar um pouco mais pra você. Não dá pra você andar a cidade inteira, tá? Porque tem partes, inclusive, que os turistas não vão, os turistas ficam restritos a uma determinada parte, que dá sim pra você ter uma boa noção, pra você ver. Como eu falei, fotografar, filmar, como vocês viram no vídeo que eu fiz só sobre Machu Picchu. Então, saiba disso, tá? Que você não vai ter acesso a tudo, porque muita coisa ali, eles também não querem ficar pondo turista pra poder estragar, porque o ideal é preservar tudo isso. Uma outra coisa também. Eu, achando que ia estar muito frio, porque, meu, toda montanha no Peru é frio, estava com casaco, mas... sabe aquele sexto sentido feminino, gente, que assim, ó, salva a vida? Eu tava com sexto sentido, e aí eu fui com uma roupa por baixo do casaco, que eu falei, meu, se esquentar dá pra eu tirar. Gente do céu.
E graças a Deus que eu tava de chapéu. Eu vou falar um pouco mais sobre roupas lá no vídeo que eu vou gravar falando só que roupas levar pro Peru. Mas foi assim, certeiro, porque eu tirei o casaco, eu não usei o casaco, fiquei carregando o casaco no braço o tempo todo, ou dentro da mochila, porque eu fiquei só com a roupa que eu tava mesmo. E graças a Deus que eu tava de chapéu, porque assim, realmente foi um sol, um calor, mas um calor que eu peguei, assim, eu saí de lá suada, molhada. Então também leve protetor solar, se você for, porque, cara, eu não levei protetor solar, eu não fico vermelha, não queimo nem nada, mas assim, eu senti que eu fiquei meio com a marca da blusinha que eu tava de alcinha, tá? De tão quente que era, porque aquele sol, misericórdia. Então já prepare, assim, uma roupa que dê pra você usar em camada, se esfriar, você coloca, e se tiver calor, você tira. Teve gente que foi 2 dias antes e quase congelou, e eu quase morri assada. Então é bom você estar preparado pra qualquer coisa. Um chapéu é muito legal, um boné, sei lá, pra você se proteger caso tenha muito sol, e protetor solar. Beleza? Anota aí pra vocês não esquecerem. Bom, esse tour dentro de Machu Picchu são de 2 horas e o guia, ele controla na risca o horário, tá? Eu escutei uma conversa lá entre os guias que por dia lá em Machu Picchu passam 7.000 turistas. Então, é aquele tour assim que você já vai andando, já vai rápido, vai, mas dá pra aproveitar sim, porque se eles deixarem a galera lá o tempo todo, não cabe a quantidade de ingressos que eles venderam por dia para poder conhecer. Bom, algumas outras pessoas não fazem tour para Machu Picchu, gostam de fazer trekking. Um amigo meu mesmo fez um trek de 5 dias para Machu Picchu. Você sai andando de Cusco e você vai fazendo uma rota pelas montanhas, vai parando em acampamento, em albergues e tudo mais. Então você demora 5 dias para você conseguir realmente chegar em Machu Picchu. E aí tem toda uma estrutura, não faça isso sozinho. Você obrigatoriamente para fazer isso tem que ser com uma agência, que tem questão de comida, quantidade de malas que pode levar, tem toda uma estrutura que não é bagunçado assim como a gente acha, de jeito nenhum. Então tem pessoas que fazem essa rota dos 5 dias, tem pessoas que pegam pra fazer trekking nas montanhas de Machu Picchu, porque Machu Picchu é uma cidade que fica no meio de montanhas. Então, várias montanhas daquelas tem trekkings. Então tem trekkings mais difíceis, trekkings mais fáceis, que você consegue subir, ter a vista panorâmica, depois você desce e aí você entra na cidade de Machu Picchu. Óbvio que se você tem o trek, não são só 2 horas, né? 2 horas é o tempo do circuito dentro da cidade de Machu Picchu, tá? Então, quando você tiver pra ir aí, organizando a sua viagem, pesquise bem que tipo de viajante você é, que tipo de experiência você quer ter. Como eu falei, eu fui com a Raps Gringos que fez esse passeio. E se alguém quiser fazer esse trekking de 5 dias, eu tenho uma agência excelente pra indicar, que foi a que meu amigo fez. Foi super tranquilo, ele super aproveitou, super adorou. Então se alguém quiser, deixa aqui nos comentários ou me manda lá no Instagram, que eu mando pra vocês o contato dessa agência. Não só dessa, mas como de outras que eu já falei aqui na série do Peru. E aí, saindo do parque, né, de Machu Picchu, você tem o quê? Adivinha? Mais uma fila, isso mesmo, a fila para você poder pegar o ônibus e descer a montanha até Águas Calientes, tá? Essa fila já foi bem mais rápida, graças a Deus. E aí quando você chega em Águas Calientes, o ônibus já para muito perto da estação. Também porque Águas Calientes é um ovinho, né? Então você não precisa de muito para andar a cidade inteira. Então tivemos mais ou menos uma meia horinha pra gente poder comprar um sorvete, tomar uma água, tomar um refresco, enfim, aproveitar ali um pouquinho no centrinho da cidade e já fui direto pra estação. Eu e meu grupo guia colocou todos nós dentro do trem e ele ficou lá mesmo em Águas Calientes. E aí, gente, o trem é mais 2 horas até Ollantaytambo. A paisagem, assim, continua sendo maravilhosa, perfeita, é realmente muito bonito. Vale a pena você ir pra janelinha ali, sabe, contemplando aquele janelão, então deixa tudo ainda mais bonito. E aí, quando a gente chegou em Ollantaytambo, tinha mais uma pessoa da agência lá com a plaquinha, esperando todo mundo pra poder nos colocar na van e nos deixar nos nossos hotéis, pousadas, hostels em Cusco, tá? Então essa no geral foi a minha experiência em Machu Picchu. Aí vocês estão perguntando, será que valeu a pena? Lógico que valeu, gente. Apesar de todo o perrengue, o que seria uma viagem sem perrengue, não é mesmo? Valeu super a pena, faria de novo. Eu conversei com outras pessoas, pessoas que foram por conta própria, pessoas que foram há 5 anos e todas falaram assim, os mesmos pontos que eu em relação à quantidade de filas, quantidade de pessoas e tudo mais, ao valor pagado. Era meio parecido, assim, não tinha muita diferença. Outra coisa, eu sim procurei outras agências que tivessem um valor um pouco mais barato para poder ir. Não achei, porque todas estavam vendendo assim, o pacote com a passagem de trem, o guia, o ônibus, mas não tinha os tickets. Aí eles falavam assim, ah, você tem tickets para Machu Picchu qual dia? Aí eu falava, não tenho. Aí eles, ah, então não dá, porque a gente não tem o ticket. Então assim, a única agência realmente que eu achei em Cusco que vendia tickets no pacote completo era essa para as datas que eu tinha disponíveis ali,
tá? E aí, como eu falei, eu encontrei outras milhares de pessoas lá que estavam com o mesmo problema. Eu conheci pessoas que não foram, chegaram em Cusco e não foram pra Machu Picchu porque não quiseram pagar ou porque não queriam ir com a agência, enfim, desistiram, mas aí é da opinião de cada um. Eu, Ana Paula, naquele momento, sabia que eu não ia deixar essa oportunidade passar, mesmo que eu tivesse que pagar um pouquinho a mais. Esse foi um compiladão de Machu Picchu. Eu trouxe vários detalhes pra vocês de como foi a minha vivência, de como foi a minha experiência, pra quando vocês forem já trabalharem a paciência de vocês, a calma, saibam que tudo vai dar certo. Sempre tem outras alternativas aí que a gente pode estar usando pra conseguir realizar o nosso desejo, o nosso sonho. Então, assim, são detalhes que eu acredito que são fundamentais e que eu não sabia, mesmo tendo lido, pesquisado bastante antes de ir, mas que a gente só consegue ter uma noção um pouco mais vivenciando ali na hora, tá? E como eu contei aqui, outras pessoas passaram pela mesma situação que eu, então fiquem calmos, tudo vai dar muito certo. Bom, espero que vocês tenham gostado, porque no próximo vídeo eu vou falar sobre Soroche. Vocês sabem o que é isso? É a doença da altitude. Então, no próximo vídeo eu vou dar dicas, coisas que eu fiz aqui na preparação da minha viagem que me ajudaram super, contar como foi a minha experiência lá, quase 6.000 metros de altitude. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo!